Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica e a Associação Vive e Deixe Viver. Esse ano é um ano que a gente, de fato, se sente muito feliz, porque nós estamos completando o 6º ano desse programa junto à Conexão Médica. E quem se beneficia são vocês, a gente, sujeitos que produzem saúde. Nosso programa de hoje a gente vai falar sobre humanização, mas nós vamos focar uma instituição centenária, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que tem uma história extraordinária. E eu queria que vocês, estando do outro lado, tendo ideias bacanas, informações que são pertinentes às boas práticas de humanização da saúde, mande para nós essas informações através do nosso 0800 88 1212 ou pelo pergunta@conexãomedica.com.br. E o código do nosso programa de hoje é 4953. E eu quero agradecer desde já os nossos convidados, do qual eu tenho a possibilidade de trabalhar, então são convidados e são amigos, né? E a gente tem trabalhado muito numa parceria constante para efetivamente não ter a humanização da saúde como alguma coisa intangível. Mas aqui a gente vai mostrar exatamente ações extraordinárias que estão mudando a saúde, estão mudando a cara do Emílio Ribas. Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, ele é supervisor da equipe médica dentro do Emílio Ribas. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite. E Terezinha Passos Gotti, que é a diretora de divisão de apoio técnico. Obrigada. Muito obrigado, Terezinha. Eu queria iniciar esse nosso papo, essa nossa conversa, contando um pouquinho. É uma instituição centenária. Ela tem uma história, né? Ela tem uma história que atravessa aí, que ela é escola para um monte de gente, né? Muitas pessoas já passaram por ali. Eu diria que é um espaço globalizado, né? Porque a gente atende não só o Brasil, mas tem outras ações. Doutor Luiz Carlos, conta pra gente um pouquinho como que né, como é que surge o Emílio Ribas, né, dentro desse contexto brasileiro. É muito curioso. Antes de falar, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Eu trabalho na instituição há 24 anos e é sempre um orgulho poder falar sobre a instituição. Uma instituição que a gente não só dedica o nosso tempo de trabalho, mas que a gente cria uma paixão, né? É muito curioso falar sobre a origem da instituição, que hoje está localizada na Avenida Doutor Arnaldo, bem no começo da Avenida Paulista, mas que há 130 anos atrás era um hospital de isolamento, um hospital que ficava longe do centro da cidade, para acolher casos dos momentos de epidemias, né? Febre amarela, só para dar um exemplo. Então, os pacientes eram direcionados para ficarem afastados daquela comunidade do centro da cidade. E hoje a cidade cresceu e a instituição cresceu junto com a cidade. Quando a gente tem esse pensamento, né, um hospital de isolamento, quer dizer, parece que, né, Terezinha, lá atrás ele já trouxe esse estigma e hoje Sim. A gente vivencia esse estigma também, né? Ainda é observado, porque na fundação, inclusive os funcionários eram isolados, né? Eles moravam na instituição, eles não iam para casa. Então, tinha uma dificuldade grande até dos familiares visitar. Então, ele veio ao longo do tempo, como ele atende as doenças infecciosas, ele veio carregando. Hoje a gente trabalha muito para a extinção desse estigma, mas ainda é observado, algumas pessoas ainda têm medo de entrar no hospital e ser contaminados. Recentemente nós tivemos a epidemia da gripe A, né, o H1N1, e até familiares, nós observamos isso nas nossas casas, né, familiares, puxa, mas você vai ficar lá com essa epidemia? Eu falo, lá é o local em que a gente está mais protegido, porque a gente sabe as normas de biossegurança. Então, é isso que a gente tem que passar para as pessoas, que apesar do hospital tratar doenças infecto-contagiosas, não tem risco no ar, né? A gente tem as normas de biossegurança, todos trabalham com esses preceitos, com essas normas, mas ainda nós observamos ainda no relacionamento, ainda tem alguns estigmas que estão vigorando. É muito interessante quando a gente sabe, né, tem essa consciência, quer dizer, quando a gente fala de normas de biossegurança, né,
isso muitas vezes está relegado ao profissional da saúde, ou às vezes ao voluntário, ou ao paciente que tem um pouco mais de conhecimento, ou quer ser... Agora, a população em geral tem consciência disso? É uma pergunta muito Para boa. os dois. Para os dois. Pergunta muito boa. Eu tenho a impressão que, do ponto de vista institucional, a instituição é muito respeitada. Só lembrando que em 2010, durante a epidemia de gripe, os pacientes que tinham condições, convênios médicos, passavam na sua instituição privada, mas de qualquer forma davam uma passadinha na instituição para ver se estava tudo certo e vão tirar as dúvidas no Emílio Ribas. Então eu acho que, apesar desse temor, algumas vezes, em relação a risco de contaminação e de epidemias e etc., existe no imaginário coletivo a ideia de que a instituição é uma instituição de referência, existe uma confiança muito grande. Sim. Em relação à instituição. A figura Emílio Ribas, como é que ela se coloca dentro desse... Recentemente a gente teve o livro, a história contando, né? Mas essa figura, esse cientista, né? Será que as pessoas têm consciência de quem foi, né? Eu acho que não, infelizmente. Foi uma grande figura, inspiradora, inclusive, de Oswaldo Cruz, né? Que é uma grande referência, tem o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, e etc. Mas Emílio Ribas foi um indivíduo idealizador, um indivíduo que foi responsável pela dinâmica de saúde pública da cidade. E uma curiosidade, o Instituto leva o nome Emílio Ribas, mas ele nunca foi diretor do Instituto Emílio Ribas. É uma referência. Então ele foi o criador do Hospital de Isolamento, o hospital passou a se chamar Hospital Emílio Ribas em 1932, em decorrência da morte do Dr. Emílio Ribas. E agora, da década de 90 para cá, ele recebeu o nome de Instituto de Infectologia Emílio Ribas, por ter crescido o seu escopo de trabalho em relação também, além da assistência, de ensino e de pesquisa. Mais ou menos esse é o perfil de evolução. E prevenção, né? E prevenção, obviamente. Mas até procurando resgatar essa figura aí do Emílio Ribas, a história dele está sendo introduzida em treinamentos que a gente tem feito. Inclusive, dos voluntários, já é apresentada a história do Emílio Ribas. Então, devagarinho, a gente está resgatando isso para que a população, até a população interna, conheça o nosso homenageado, né? É muito interessante que eu participei recentemente de uma mudança estratégica na logomarca, na comunicação visual. A gente teve uma participação muito efetiva de estudantes, da própria população, porque mudar uma marca, né, alterar a gente vai mexer com o comportamento das pessoas, né? Tem um lado emocional, eu não quero que mude, tem o lado da pessoa que eu não quero que mude mesmo, porque mudar é muito chato, mas tem a coisa das pessoas se empenharem, né, nessa mudança. Eu queria falar um pouquinho dessa mudança, mas eu queria também já trazer radiografando um pouquinho, né? O que a gente tem lá dentro? Que muitas vezes, né, o indivíduo que passa em frente olha com aquele olhar de, nossa, Emílio Ribas. E aquele mundo, né, por detrás dos muros, a gente está falando de educação, a gente está falando da pessoa que vai viajar e muitas vezes ela ali tem um monte de informação, dependendo para que país, para que local. Como é que a gente poderia radiografar um pouquinho, né, a instituição, trazer um pouquinho noção para a nossa audiência, né? Como é que se divide as coisas dentro do Emílio Ribas? Quer começar? Bom, Emílio Ribas, hoje o conceito que nós estamos trabalhando de humanização são pessoas cuidando de pessoas, né? Esse é o primeiro grande conceito. O Emílio Ribas é uma instituição de tradição, atravessou aí o século, né? Mantém-se ainda como referência. Dentro do Emílio Ribas, o espaço físico é uma caixinha de surpresa, você entra num ambiente em que tem dois prédios tombados, maravilhosos, construídos lá na década, lá em 1800, né? Que são, a maioria das pessoas passam ali naquele trânsito, não percebe o que tem lá, né? Um ambiente com árvore, com pássaros, né? E principalmente com qualidade na assistência, né? Nós temos inúmeros desafios ainda para implementar parte estrutural, mas a qualidade da assistência prestada no Emílio Ribas, ela vem se mantendo como referência. Isso é um cuidado muito grande, né? E assim,
a gente tem visto que ao contrário do Dr. Luiz Carlos, que está há 24 anos, eu estou há 3 anos no Emílio Ribas. E cada dia é uma surpresa, né? A gente descobre coisas maravilhosas. Aquele ambiente é um celeiro de ensino, né? A gente está sempre aprendendo, sempre a equipe interessada em desenvolver. Então, é um ambiente muito interessante e... principalmente a Casa Rosada, que tem o acervo do hospital, muito interessante para ser visitado. É um pedacinho de um acervo, é um pedacinho de um museu, de uma história, que de fato as pessoas desconhecem essa ação. Eu queria entrar um pouquinho mais nas áreas, nas competências de algumas áreas, né, que a gente tem. Então, quando a gente fala de ensino continuado, né, ou de ensino para essa geração que vem chegando, né? Como é que é feito, como é que é preparado, o envolvimento das pessoas? Esse processo associado ao ensino, ele também veio crescendo junto com a instituição, né? Então, esse foi um dos motivos pelos quais a instituição, que era um hospital Emílio Ribas, se transformou num Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O seu organograma passou a conter uma divisão chamada Divisão Científica, a qual estão atrelados o ensino e a pesquisa. O ensino de forma organizada. Então, nós temos hoje, só para ter uma ideia do que isso representa, 2.000 estagiários por ano que passam pela instituição. São 5 ou 6 escolas médicas, várias escolas de enfermagem, outras disciplinas associadas, fono, físio e etc., que também podem frequentar a instituição. De uma forma organizada, existe toda uma preparação desde o recebimento do aluno até a sua tarefa, a conclusão de eventualmente alguma tese de finalização de curso. Então é um instituto que naturalmente foi evoluindo e absorvendo essa responsabilidade, que é a responsabilidade da formação de recursos humanos. Quando a gente coloca uma responsabilidade enorme, né? Qual a inferência que a gente tem internacionalmente? Quer dizer, como é que nós somos vistos fora? Bom, eu poderia dizer que parte desses alunos, nós temos vários alunos de outros países. Então, nós temos estagiários residentes que passam períodos lá. Nesse momento, nós tivemos, agora há pouco tempo, estudantes da Alemanha, de Portugal, América Latina. Então, a gente nem se fala, porque no nosso programa de residência participavam médicos de outros países e que hoje, alguns deles, inclusive, foram incorporados e são contratados hoje do corpo clínico do Emílio Ribas. Então, eu acho que essa fronteira aberta é uma outra característica muito interessante da instituição. E quando a gente olha para o Brasil, é fantástico o número de médicos infectologistas que se formaram na instituição, já que são 50 vagas de médicos infectologistas, né? 51, são 17 por ano. Todo ano você tem uma quantidade de médicos se formando como infectologistas que levam essa ideia e essa mensagem Brasil afora. Terezinha, você falou que você está há 3 anos, mas seu background dentro da saúde é vasto. Já é bem maior. Já. Como é que você vê, de repente, você tendo trabalhado em outras instituições e de repente você entra dentro do Emílio Ribas, né, e tem que trabalhar com esse conjunto, né, essa diversidade enorme. Eu falo isso porque eu conheço a Terezinha bastante e ela é uma extraordinária planejadora. Né? Então, é muito legal quando a gente tem essa visão. Né? Olhar dentro de um hospital que muitas vezes assim, traz medo, traz insegurança, né? As pessoas não querem entrar. E aí a gente fala de um acolher, que a gente já colocou com grande clareza que as pessoas são... quando elas têm problema, elas vão lá e é resolvido. Né? A gente percebe isso até pela própria ouvidoria hoje, que não traz só informação ruim, mas traz muita informação boa. E muito... Então, eu queria que você colocasse um pouquinho essa sua experiência de entrar dentro do Emílio Ribas, né? Que no fundo é uma caixa preta ainda para a sociedade, assusta, né? Mas ao mesmo tempo a gente trabalha com um processo humanizatório. Eu falo isso porque quando eu iniciei meu trabalho dentro do Emílio Ribas, quando eu falava Emílio Ribas, eu estendia a mão a uma pessoa e colhia. Eu dou ou não dou, entendeu? Assim, ele
de fato está passando por uma mudança. E essa mudança, ela não é mudança porque alguém quis mudar, porque tem planejamento e tem uma coisa que eu acho extraordinário, que é a gestão participativa, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona, porque do outro lado a gente tem outros hospitais e tem pessoas de comitês de humanização, de grupos gestores de humanização, que muitas vezes eles querem saber como é que faz, né? Um hospital tão grande, com tantas peculiaridades, com tanta informação, como é que a gente junta tudo isso e fala, olha, nós somos humanos porque a gente tem um monte de coisas legais e as pessoas colaboram com isso, né? Bom, quando eu fui convidada para ir trabalhar no Emílio Ribas, foi realmente assim um grande desafio, foi porque é o primeiro hospital totalmente administração direta, né, público, com recursos apenas públicos, não tem uma fundação de suporte. Então, o Emílio Ribas é um hospital da administração direta. A primeira etapa do meu trabalho no Emílio Ribas foi fazer o que eu chamo de diagnóstico situacional. Eu fui de área em área, conhecer o que fazia, como fazia, qual a percepção das pessoas que eles tinham, qual a importância do trabalho que cada um entendia para constituir o todo. A partir daquele diagnóstico, nós sentamos com o diretor, né, foi constituída uma equipe de apoio que a gente chama de board, que é constituído pelos diretores do hospital, pelas áreas a não ser os diretores, nós temos representante de RH, de TI, representante da sociedade, então a gente discutiu o trabalho ali e como nossa metodologia de trabalho é por planejamento, é por um trabalho estruturado, como a gente fazer gestão num hospital que estava acostumado a trabalhar sem uma estruturação. Sempre o hospital trabalhou muito, produziu muito, mas não tinha uma metodologia. Então, pela falta dessa metodologia, muitas ações não tinham visibilidade externa. Ela ficava no âmbito hospitalar. As pessoas não tinham nem consciência do impacto positivo que aquela ação traria, a contribuição, né, externa que essa ação teria para a sociedade. Então, a gente começou a trabalhar desta forma. É fácil? Nem um pouco. Nós estamos no 3º ano e esse sistema de trabalho por planejamento, com investimento na gestão participativa, com voz para os usuários, para os funcionários. Então, a gente está construindo esse modelo. É bem desafiador, mas é muito gratificante. Cada pequena conquista é uma vitória, né? Cada elogio que a gente recebe de um usuário ou uma sugestão que vem de um funcionário é uma conquista. Então, assim, o hospital tem ainda muitas etapas, né? Hoje nós já conhecemos esse desafio que a gente tem que enfrentar e estamos caminhando. É uma construção bem participativa mesmo, tanto dos usuários, né, quanto dos funcionários. Essa gestão da Secretaria da Saúde também adotou o sistema de planejamento para trabalho no serviço público. É um apoio a mais que nós temos. Então, tem sido gratificante, muito trabalhoso, mas gratificante. E aí eu quero, porque se você tem um bom tempo de casa, dá para fazer uma análise dessas mudanças. Com comparação, né, retroativa. Então, na verdade, o que eu tenho para dizer desse momento que nós estamos vivendo, a minha palavra não foi nada combinado, a gente veio junto, mas a gente não combinou. Né? E eu fico numa situação delicada, porque como representante da área médica, qualquer comentário que eu faça vai parecer que eu estou puxando o saco da Terezinha. Como vocês estão vendo, essa simplicidade ela é mais mineira de todas, porque o impacto desses 3 últimos anos de gestão para o nosso dia a dia foi enorme, porque essa questão da visibilidade do trabalho, de todo o esforço, de toda a dedicação de cada funcionário da instituição, ele não só não era visível externamente, mas ele não era visível internamente. Então você eventualmente sabia de alguma iniciativa que algum setor
estava tendo em alguma determinada área. E agora não, agora isso acontece de maneira organizada e visível. Eu vou dar uma seguradinha aqui que a gente vai dar só uma paradinha e a gente já volta já já. Eu acho que a principal coisa que deve ter durante uma consulta é atenção. O adolescente sempre precisa de 100% de atenção para poder se soltar com a pessoa. Não vai ser apenas chegar e começar a falar, ele tem que ter atenção. Eu acho que os médicos deveriam ser mais específicos ao problema que o adolescente tem. Não só chegar e começar a falar qualquer coisa. Tem que dar 100% de atenção ao adolescente. Olá, estamos retornando para o programa Humanização em Saúde e hoje nós estamos fazendo uma radiografia, um bom papo sobre a instituição que tem feito a diferença no nosso Brasil, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E eu estou aqui com o Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, que ele é supervisor da equipe médica do Instituto, e a Terezinha Passos Gotti, que é a diretora da divisão de apoio técnico da instituição. Eu queria retomar o que nós falamos, porque é muito interessante isso. Quando a gente faz uma limpeza na casa, quando a gente bota as coisas, que a gente vê que tem coisa fora do lugar, pessoas que não falam. A grande importância que eu estou percebendo dentro da sua fala, doutor, é aquela coisa assim, parece que antes a gente não se falava internamente. E se a gente não se fala internamente, que dirá falar para fora? Nós estamos agindo em cima das relações públicas. Então, eu queria dizer assim, o quanto tem sido bom as pessoas se descobrirem nesse contexto, né? Nessa provocação interna. É fundamental. Eu acho que isso é reflexo do que foi falado, é o resultado dessa gestão participativa, né? Em que você convoca as pessoas para colaborar. Né? Então, eu acho que a consequência acaba sendo essa. Eu posso dizer... em termos, como exemplo, você tem o serviço social que cria a sua ficha, o serviço social que faz entrevista com familiares, etc., distante, de certa forma, da área médica, da assistência. Né? No momento que você começa a fazer reuniões de equipe multidisciplinar, que você discute a realidade do acesso venoso para tratar o paciente, e a distância que esse paciente tem que se deslocar porque ele vai uma vez ao dia para receber o tratamento e volta para sua casa, no extremo da cidade, para o médico é simples prescrever. Né? Agora, será que dá para eu simplificar esse tratamento, considerando a dificuldade social desse paciente? Será que eu tenho outra alternativa se eu estiver mais próximo do trabalho da farmácia em relação à terapia e facilitar também a vida desse paciente? Então, a aproximação de todas as áreas culmina com essa questão central que eu acho que é a humanização, que é o foco dessa nossa conversa. É muito interessante porque a gente vê, assim, há alguns anos eu trabalho dentro da área da saúde e como com a área de comunicação sempre foi o meu, né? O que a gente percebe é que a mídia também é louca por notícias, só que eles vão atrás das péssimas notícias, né? A gente é fato, né? A gente vê na mídia o tempo todo e quando a gente vê uma boa notícia saindo do hospital, como é que lida-se com isso, Terezinha? Ainda bate-se na porta querendo saber mais das tragédias do que das coisas boas, a gente já consegue perceber que existe, até porque nós temos um gestor, o Dr. Davi, que ele tem uma presença na mídia muito importante, né? Acho que ele sabe se posicionar, acho que isso é muito bom. Isso ajuda? Como é que é? Olha, a mídia pode ser uma ótima parceira, né? Na época da gripe A, os profissionais do Emílio Ribas estiveram assim, na mídia inúmeras vezes, orientando a população, informando, até acalmando, porque tinha né, uma histeria, né? Um estresse, uma histeria. E a gente tem procurado oferecer também o que a gente tem de bom, né? E quando a notícia é negativa, a gente sempre trata com o máximo de clareza possível, né? Então, não tem sido uma fonte, assim, a relação com a mídia não é um estresse no Instituto, nós não temos esse problema. Certo. Porque se tem alguma coisa para melhorar, nós recebemos
a crítica e vamos trabalhar para melhorar. Né? Agora, a gente tem também oferecido para a mídia, né? Recentemente a gente conseguiu montar o setor de assessoria de comunicação, então a gente tem oferecido pauta positiva também das coisas, aquilo que o Dr. Luiz Carlos está falando, que às vezes internamente você não conversava, a gente tem trabalhado muito no interfaceamento das equipes. Tinha-se um conceito, eu tenho que fazer determinada etapa do trabalho, eu não sei como ele chegou, não sei quem fez o precedente, não sei como vai ter sequência. Minha etapa é botar esse carimbo, eu só faço isso. Então, a gente está trabalhando esse interfaceamento, a importância de que cada etapa seja bem feita, para que o outro tenha sequência e o produto final seja satisfatório. Né? E com isso, os próprios funcionários estão descobrindo atividades comuns, formas de melhorar, de otimizar recurso. Então, eu falo, a gente tem uma diretriz que é a revisão de processo e isso está promovendo muito essa melhoria desse interfaceamento. Você tocou em 2 pontos muito importantes. Uma assessoria de comunicação interna. Sim. A gente sabe que nem todas as instituições administradas pelo governo têm esse... Sim. O quanto isso é importante? Porque nós estamos em 85 hospitais no Brasil, levando os contadores de história, e a gente vê a angústia profunda quando o hospital não tem essa área, ou quando essa área está relegada a uma secretaria, e aí são vários hospitais que têm que se reportar a essa secretaria, e muitas vezes aquilo que poderia ser uma informação virou história, né? Até a coisa acontecer. Qual que é a grande valia? Porque é muito importante a gente passar isso para as pessoas, porque é a área onde vai filtrar exatamente os bons e dar a retroativa das coisas não tão boas, né? Olha, internamente a assessoria fez toda a diferença no hospital, porque antes você tinha alguma coisa para divulgar, não tinha uma pessoa de referência. Né? Então, as pessoas nem tinham um interlocutor. Puxa, eu fiz uma pesquisa, meu resultado foi X, gostaria de divulgar isso aqui internamente. E não, nós temos a divisão científica, mas não tinha esse canal estruturado de comunicação geral. Né? Hoje, a assessoria de comunicação, ela divulga atividade de ensino, atividade de assistência, atividade de pesquisa e, principalmente, as atividades de humanização. Né? Então, o pessoal acompanha o que está acontecendo. A gente divulga as atas de todos os comitês, divulgamos planejamento. Então, enfim, a vida institucional, ela passa pela assessoria e é divulgada pela intranet. Né? Ela faz a ponte com o ambiente externo também. Né? Ela recebe demandas que antes ficavam até perdidas, demoravam a ser resolvidas por conta de não ter um canal estabelecido. Então, algum usuário que faz alguma queixa em algum órgão externo, essa queixa vem para a assessoria, é rapidamente devolvida, deu agilidade interna. Hoje, a assessoria de comunicação participa dos nossos comitês, ela acompanha, porque ela tem que estar sempre informada para dar retorno para os usuários. Os funcionários também já procuram bastante. Então, a assessoria de comunicação fez toda a diferença. Ela é recente, nós estamos construindo ainda o setor, melhorando, mas já temos manual da marca, já temos, assim, conquistas enormes. Essa própria visibilidade da documentação interna, que a gente não tinha antes, que está na intranet, melhorou muito. Então, esse é um outro meio de comunicação interno, né? A intranet. Isso. Né? Fazer com que as pessoas saibam utilizar, né? esse meio de comunicação. Um pouquinho antes, a gente falou sem querer, falou sobre integralidade, né? Então, assim, aquela coisa assim, um começou, o outro não sabe o que vai fazer, e o outro, a Deus pertence o que vai... No fundo, o que a gente está querendo? Quando a gente fala da humanização da saúde, que o médico, a equipe multidisciplinar tem que olhar para o indivíduo como um todo, a gente também, quando trabalha dentro de uma instituição, tem que enxergar a instituição como um todo, né? Isso. Como é que é isso? É muito interessante, né? Essa dinâmica de trabalho, se eu pudesse voltar um pouco para trás, Pode. Ela, se eu não me engano, ela sempre foi, eu acho que isso é também o dia a dia das outras instituições, ela é ancorada, de certa forma, no trabalho médico.
né? Eu acho que pelo menos uma visão do médico é essa, né? Como se fosse eu sou o cirurgião e que a equipe que está na sala obedece e acata todos os procedimentos. Então, esse relacionamento, você só faz um atendimento humanizado com uma equipe multidisciplinar. Então, essa disposição, ela sempre houve, porque foi muito fácil você convocar as pessoas para essa tarefa de grupo. Né? A gente não teve nenhuma resistência interna em nenhum momento. Então, era uma disposição em potencial. Na hora que você convoca as pessoas, elas respondem com bastante rapidez. Né? Então, eu acho que essa dinâmica nova, ela acaba também ajudando nesse trabalho da própria assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, no sentido de fazer com que a informação chegue em todas as áreas. Porque é um grande desafio, visto que você está mexendo, na verdade, com questões culturais. Sim. Você não tem informatização, você não tem acesso à intranet, e você não busca essa ferramenta para obter informação. Então, mudar o foco de visão do indivíduo que se comunica ou por papel, né, que costuma dar muitas voltas, ou pessoalmente, você oficializa, né, você torna visível todas as suas medidas e você facilita o trabalho de todo mundo. Então, eu também concordo com a Terezinha que eu acho que essa é quase uma revolução que tem sido feita ultimamente, nesses últimos anos, com essa estrutura. Tem um porém. A assessoria de comunicação traz um pouco de estresse também, principalmente, eu acho que pessoalmente, para quem não está acostumado com a mídia. Vocês acham que é fácil sentar aqui e falar e dar respostas? Mas eu posso dizer, eu fui convocado algumas vezes por algumas mídias e tal, e assim, não é muito simples. A gente tem sido treinado ao longo do tempo, mas isso a gente vê. Tem que fazer o advogado do diabo, mídia training. Porque, de fato, as pessoas às vezes vêm para uma pauta, quando você vai ver, já está interferindo em outros temas. E é tudo rápido, né? Tudo muito rápido. Você imagina na epidemia da gripe, a diretora de uma área de pronto-socorro, aí naquele momento o pronto-socorro estava mais de 350 consultas por dia só de gripe, que nós tivemos que mudar a dinâmica de atendimento, porque gripe e imunodeprimido, que são os nossos pacientes soropositivos, têm que ser separados. Então, foi uma intervenção muito importante na instituição. Ela foi chamada para ir numa TV para dar entrevista ao vivo, com ponto, várias pessoas Brasil afora falando ao mesmo tempo. E aí, depois que passou, ela falou, até que dá. A minha visão hoje, quer dizer, são 10 anos que a gente, de uma certa forma, ajudou a promover e vem promovendo a política de humanização da saúde, antes de ser política, Mas eu quero pegar um ponto neurálgico, né, de uma Berlinda. Vamos lá. Porque a gente tem percebido o seguinte, de uma certa forma, a maioria o que se contextualiza dentro da saúde sempre tem a figura do médico e a equipe por detrás disso, né? A gente percebe que tem médicos que são extraordinariamente maravilhosos. E a gente também percebe que tem médicos que são extraordinariamente maravilhosos, mas às vezes são as pessoas que menos participam das atividades de humanização. O que a gente pode dizer? Onde é que pega isso? Gente, eu estou falando isso porque no Emílio Ribas, nessas reuniões que a gente participa, a gente percebe que é uma ação colaborativa. Mas quando a gente vai para fora, doutor, a gente percebe que o médico é o indivíduo que menos participa das ações, de fóruns, de congresso, de ações. O que será que passa, né? Eu queria a sua opinião mesmo como um profissional. É aquela coisa, a gente tem visto pessoas se transformarem. Durante esses 15 anos de atividade, eu vi pessoas se transformarem. Tipo, puxa, eu era péssimo mesmo, eu não dava atenção, eu percebi que é um novo olhar que a gente tem que ter. Mas aonde a gente ganha esse novo olhar? Na experiência, na vivência com o outro, é na formação do profissional? Onde que a gente, de fato, pode falar de humanização, mas ser entendido, de fato, como uma política, como um comportamento que tem que ser mudado, né? A gente começa a perceber que também certas ações a gente não tangibilizava. Agora, com essa visão, a gente começa a tangibilizar. Aonde que pega? O médico não gosta da palavra humanização? Não diria isso, não. E a sua opinião? Porque eu sei que você é um dos médicos mais acolhedores, né, em todos os temas, em todos os assuntos que a gente coloca na mesa. Né?
Não, eu diria assim que isso acho que vem de berço. Berço que eu quero dizer vem da formação. Então nós não temos isso e também a gente pode jogar isso para o lado da gestão também, um pouco para a Terezinha. Nós não temos na formação essa visão. Nossa visão é muito pragmática do resultado, do diagnóstico, da discussão técnica e do resultado. Então, na questão da gestão, por exemplo, não existe no currículo da formação do médico a administração, não existe gestão. No entanto, no setor público, quem faz a gestão, muitas vezes, são os médicos. O médico, porque ele é um pouco mais disciplinado na sua organização do seu dia a dia, ele já é identificado como alguém que pode tomar conta de mais 2 ou 3, organizar algum serviço e tudo mais, mas completamente de maneira intuitiva. Então, essa falha na formação, eu acho que também pode ser responsável um pouco pela falta de reconhecimento do impacto que pode ter, do benefício que pode trazer o trabalho humanizado. Então, eu acho que a maneira de se dar a volta a essa resistência, como você coloca, é você mostrar que, além do resultado da prescrição do antibiótico e o fato dele se curar da infecção, é que esse paciente ele pode evitar novas infecções, se ele entender que o comportamento dele também tem que mudar. Então, tem uma série de atitudes educativas que o médico tem que fazer, que é o que se propõe a humanização, e que ele tem que enxergar o resultado e a importância desta etapa no trabalho, no dia a dia dele, que extrapola simplesmente a atitude médica. Até porque, muitas vezes, o paciente não tem o mesmo dialeto, não tem a mesma compreensão, não tem a mesma instrução. O que a gente percebe, recentemente a revista Isto É colocou uma pesquisa exatamente sobre o tempo de atendimento, né? Então, a pessoa ficava feliz da vida quando ela conseguia 10 minutos de atendimento, mas olha, ele olhou nos meus olhos, né? Ele simplesmente... E aquele indivíduo se sente assim, um nada, quando o atendimento foi até 2 minutos. Quer dizer, 2 minutos o que dá para a gente fazer, né? Aí, tudo bem, a gente vive também um problema desorganizacional dentro do nosso país. A gente sabe que tem corrupção, a gente sabe que muito dinheiro que poderia de fato estar fomentando uma melhoria dentro da saúde, porque assim, educação melhora tudo, né? A gente fala. Sim, mas a gente tem que investir na educação, mas também tem que investir na saúde, tem que investir no meio ambiente, quer dizer, tudo isso que gera um bem-estar para o indivíduo, a sensação, né, que nos passa pelas pesquisas, o que a mídia coloca, é que muitas vezes assim, será que não está na hora de fato? A gente já percebe algumas universidades pensando em disciplinas focadas para a humanização, de um entendimento maior do que é a lei, né? A lei, porque senão no Brasil é aquela coisa, vira carnaval, né? Ah, essa lei não pegou. Não é uma lei que não pegou. Ou ela pega, né? Ou ela vive no ostracismo. E a gente percebe que a saúde está clamando. E muitos dos políticos, nesses últimos anos, né, colocaram a humanização como pauta. Então, assim, onde de fato, né, algumas disciplinas de humanidades também dentro do currículo do profissional, elas são eletivas, né? Então o indivíduo vai fazer se quer, se está afim, se está com vontade. A gente ainda vai ter muito para trabalhar em cima disso. Né? E falando de questão cultural, né, porque isso nada mais é do que questão cultural, a gente faz um paralelo com a questão do meio ambiente. Então hoje, o meio ambiente começa a se incorporar no dia a dia das escolas, do ensino, né, do infantil. Então você começa a ver um comportamento e uma crítica em relação e uma aceitação a isso. Acho que da mesma forma, essa questão da humanização na área da saúde, ela também começa a alcançar esse nível. Então, saindo um pouco do patamar de discurso político e indo um pouco para a questão prática, a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo já coloca como meta e visão a questão da humanização. Então, isso já é uma mudança. E todos os hospitais vão ser cobrados por isso. Então, isso está começando a descer um pouco mais desse patamar para atingir todos nós. Eu sou um otimista por natureza. Para complementar, uma fala bem simplista que a gente usa para traduzir o conceito de humanização no hospital, que eu venho falando, na reunião do comitê de humanização ou qualquer atividade que a gente vai fazer e que isso é levantado, que humanização nada mais é do que você tratar como gostaria de ser tratado. É uma postura ética,
com as pessoas, né, em que você não precisa, o tratamento humanizado não é sempre dar o que o outro está reivindicando ou concordar com tudo, mas é saber como comunicar um não, como você falar um não, saber como informar uma notícia que não é tão favorável, acolher, você olhar a pessoa no olho, tratar a pessoa como pessoa, não como mais um número. Então, assim, eu simplifico. Humanizar é tratar como você quer ser tratado. E se imagina num serviço de saúde com angústia, esperando algum resultado de exame, esperando para ser atendido com um mal-estar, como você quer ser tratado, né? Então, a gente sempre orienta. Se o atendimento vai demorar, dê o feedback ao paciente. Se o médico, por algum motivo, está atrasado, está atendendo outra pessoa, essa pessoa requer maior tempo, informe que a previsão de atendimento é de tal tempo, principalmente no pronto-socorro, né? Então, a gente trata, assim, a humanização. É respeito, né, gente? Eu acho que é atitude com respeito. Nós vamos dar mais uma paradinha e a gente já volta já para o nosso bloco final. A sua preocupação com a espinha na ponta do nariz, com a sua altura, com a sua primeira vez, a primeira, a segunda, preocupação com o tamanho do pênis, preocupação com o chulé. Esse é um desafio da medicina de adolescente, é te escutar, é entender, trazer essas queixas, trazer essas dúvidas e nós valorizarmos isso. Isso é tão importante quanto o diabetes, é tão importante quanto a pressão alta, isso não é menos medicina. E estamos retornando no nosso último bloco do programa, onde a gente está falando bastante, mas a gente quer falar muito mais. Então a gente vai arrumar espaço para falar muito mais da instituição que tem mudado a cara do Brasil. Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Os nossos convidados é o Dr. Luiz Carlos Pereira Júnior, supervisor da equipe médica do hospital, e Terezinha Passos Gotti, que é diretora da divisão de apoio técnico. A gente estava falando, né, sobre um balaio de tanta coisa que a gente tem que falar, mas a gente não pode fugir ao foco que é a humanização. Então, a humanização é um programa que vira política em 2003 e aí os hospitais, como o doutor colocou para a gente, os hospitais agora têm que, de fato, criar seus núcleos, esses núcleos têm que produzir porque o governo está cobrando, né? Isso já entrou dentro de um modus operandi. Então, não dá mais para negligenciar. Quando a gente fala, Terezinha, de acolhimento, o dispositivo acolhimento, ele é tão grande, né? Tem tanta coisa dentro dessa palavra muito. Acolhimento. Mas eu queria que você destacasse, dentro do Emílio Ribas, quando a gente fala acolhimento, os 3 pilares que são importantes, né? A gestão participativa, a valorização do profissional da saúde, mas o acolher, né? O que é acolher? A gente tem que acolher quem cuida e o que está precisando, né? Como é que o Emílio Ribas trabalha com essa visão, né? Olha para a lei e traz da lei exatamente a sua prática, a sua ação, a sua disseminação da informação junto aos... Voltando ao que você falou, que agora é lei, né? E que tem uma cobrança para as instituições, a gente não só... A Secretaria da Saúde cobra, como o usuário cobra. O usuário hoje é muito bem informado, né? Graças a Deus, né? Ele está cada vez melhor informado. Então, não tem outra forma que a gente desenvolver, né, os dispositivos que dá PNH do que você melhorar a gestão local. Né? Não adianta eu falar um bom dia simpático, se a pessoa não tem uma cadeira para sentar, se não tem privacidade para discutir o assunto, até para mesmo fazer a sua ficha de admissão, se eu não cuido de todo o entorno do atendimento desse paciente. Então, à medida que você investe na melhoria da gestão, você possibilita acolher, né, bem esse paciente, você treinando os seus funcionários, né, que é um outro dispositivo, você melhora a qualidade do atendimento,
todos os dispositivos, na minha visão de administradora, ele começa na gestão do serviço. É você ter o plano de trabalho bem estabelecido, você tem meta e medir o que você faz. Hoje o Comitê de Humanização do Emílio Ribas trabalha com planejamento, ele tem indicadores, né, tem análise crítica das suas atividades, trabalha com regimento interno e melhorou muito a realização dessas ações. Quando nós começamos, que a gente começou a estruturar o trabalho, nós tínhamos atividades idênticas, realizadas por diversos grupos e sem nenhuma métrica e sem um impacto conhecido. Então, isso a gente organizou muito. E voltando lá à pergunta, né, do acolhimento, eu não sei falar, né, sobre nenhuma diretriz, nenhum dispositivo que eu não atrele à gestão. A melhoria da gestão ao processo bem definido, né, desde o porteiro, segurança, todos os pontos de passagem do paciente, as pessoas estão hoje treinadas, todos foram treinados, os dispositivos são discutidos, a gente tem um programa desde 2010 no Emílio Ribas que chama Café na Roda, que é para funcionário, então o funcionário tem voz, né? Ali ele não tem chefe, ele é a pessoa que pode falar. Todas as sugestões são analisadas e implementadas no hospital. Ali nós falamos dos dispositivos da humanização nessa atividade. Então, recentemente a gente capacitou os nossos funcionários de atendimento em Libras, porque a gente tem usuários trabalhar com a diversidade, né? Isso. Então, tudo isso tem sido visto, né? E tudo isso precisa de uma gestão organizada, né? Agora, num hospital onde entra e sai o tempo todo, né? Quer dizer, como é que é a classificação de risco ali? Como é que está dentro desse composto? Como é que a gente atende essas pessoas? Elas chegam... Hoje a gente sabe que houve todo um avanço dentro do próprio conforto, né? Porque não adianta você arrumar parede se você não arrumou as pessoas. Não adianta você pintar... Né? Como é que é isso dentro, né? Esse é um dos desafios, né? Essa é uma das nossas, que está no planejamento 2012. A gente redefinir a questão do risco. Né? Do risco, parece que é risco só para o paciente, parece que é risco... é um termo muito amplo, né? Então, eu tenho aprendido isso, inclusive com a Terezinha. Quando você fala de risco, você fala de risco institucional, você fala de risco financeiro, você fala de risco de organização interna, de risco... Gente com gente. De gente com gente. Financeiro, você fala de risco para o paciente, né? O risco, por exemplo, você tem uma população que deve estar vacinada e você não faz o diagnóstico da carteira de vacinação, do status de vacinação desse indivíduo, ele passou por ali, você perdeu a oportunidade. Então, tudo isso é risco interno e risco externo. O risco do funcionário, qual é o risco que o funcionário tem, por exemplo, das atividades que ele faz? Então, isso tudo tem que ser mapeado, a gente já tem, mas a gente acha que tem que detalhar ainda mais. Então, uma iniciativa que eu acho que pode servir de exemplo e que pode servir de exemplo que é muito simples de fazer, o que foi feito no ambulatório, que tem um volume enorme de atendimentos, 5 mil, se for considerar todos os ambulatórios, especialidades, etc., a gente chega aí 6.500, 7.000 consultas por mês. Olha o volume que tem. Foi organizado pelas chefias do ambulatório um boleto, um livreto, dizendo quais os deveres e direitos dos pacientes. E importante, quais os direitos e deveres dos médicos, dos profissionais não médicos. Então, até onde pode ir o profissional ou não só o paciente. E é uma maneira, dentro do conceito da humanização, de dizer para o paciente, eu tenho um índice de falta médio nas minhas agendas muito alta. Se você agenda aqui comigo e você não vem, eu deixei de atender alguém. Então, eu tenho a minha agenda, você reclama, poxa, mas consulta só daqui 5 meses.
E aí, quando você vai no dia a dia, você está atendendo a metade do que você planejou, olha quantas pessoas estão perdendo. Então, eu acho que é um exemplo, né, do que a gente fez e que é uma questão com um aviso logo de início, o senhor está matriculado em nossa instituição e as regras na instituição são essas e os motivos são esses. Então, por favor, respeite as regras, porque elas foram criadas em seu respeito. Né? Então, eu acho que é uma das medidas de risco que tem a ver muito com a prática do dia a dia, que as instituições que estão nos assistindo podem até tomar como um exemplo. Olha só, que coisa simples, toma um pouco de tempo para você revisar os processos internos todos, mas que vai ter um impacto enorme lá na frente. Com certeza, a participação e o comprometimento do funcionário nessa ação. Agora, sim, como é que a gente faz quando a gente percebe que ainda a gente tem funcionários que tem que trabalhar em 10 lugares para poder... como é que a gente lida com essas pessoas? É difícil. É difícil. Não é uma questão do Emílio Ribas, é uma questão do Brasil, né? É uma questão de política de recursos humanos, né? As pessoas não têm um salário suficiente para viver, elas procuram um segundo, terceiro trabalho. Mas o cansaço dele, que é isso que vai entrar na humanização, né? Dele estar trabalhando, rendimento, demais, né? É uma coisa um pouco que fora. A gente tem feito atividades para desestressar o indivíduo, né? Nós oferecemos, do Comitê de Humanização, desenvolve várias oficinas, a gente tem levado palestras, Dia da Mulher a gente faz uma comemoração, nós temos tentado aliviar um pouco o dia a dia dos funcionários. Voltando lá à minha mania de gestora, quando o trabalho é bem organizado, ele é menos estressante. Né? Então, eu acho que isso, a gente está construindo esse conceito junto com a equipe, e se o seu trabalho, você sabe exatamente como você vai fazer aquilo, você não, cada dia que chega você tem que fazer alguma coisa diferente, sem ter orientação prévia. Então, essa organização do trabalho ajuda também a que esse funcionário venha e faça o seu trabalho de uma forma mais tranquila. Né? Mas tem setores que, UTI, pronto-socorro, são setores mais difíceis, né? Até lidar com a urgência é um pouco mais difícil. Eu só queria complementar, falando desse trabalho participativo, ele obrigatoriamente requer abertura e transparência. E essa é a dinâmica, essa é a disposição atual, inclusive para as questões salariais. Então, nem se discute a defasagem do salário, é notório, esse dito, e não é só fato. Em São Paulo, não é só com Emílio Ribas. Não. A gente percebe o que é interessante é que existe uma sensibilidade, o governo está estudando uma readequação dos salários, um plano de cargos e carreiras, né? E aí algo que se pareça com a questão da produtividade e da meritocracia. Então, assim, o fato da postura da instituição de tratar essas questões de maneira aberta, de receber absolutamente sempre, com portas abertas, as associações de funcionários, as associações dos médicos, a diretoria clínica, para colocar isso na mesa claramente, discutir, para poder levar isso para o nível superior, isso também traduz um pouco o apoio que você dá para o próprio funcionário. Quer dizer, a gente não está escondendo nada de ninguém, a gente também faz parte dessa questão. E assim, enquanto isto, a gente pode trabalhar também estímulo ao trabalho de maior qualidade, reconhecimento profissional. Então, acho que as coisas caminham de maneira paralela. Eu pela minha visão, né, assim, eu já trabalhei como consultor dentro do serviço público. O que eu percebo dentro da saúde é a humanização, a lei, ela veio também para dar uma reorganizada nesse, né? Sim. Porque assim, é aquela coisa, quando você fala de uma empresa privada, ela tem metas, tem que cumprir, cumprindo ou não, ela está pré-estabelecido aquilo, né? No setor público ainda faltava isso, e é aquela coisa que a gente fala assim, puxa, por que ali funciona e aqui não funciona? Por que ali tem e aqui não tem? Eu acho que esse processo de transformar a política de humanização numa lei faz essa revisão completa dentro da instituição, né? Sim, porque a base, né, que é a voz dos usuários, a gestão, né, que a política foca fortemente a gestão, e a otimização de recursos, né?
capacitação de pessoas. Tudo isso só vai melhorar. Lembrando que a política de saúde ela é feita basicamente no serviço público. Né? Então, é uma fala que eu tenho lá com a nossa equipe, que nós temos a obrigação de fazer o melhor, porque o que é que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Né? Qual é a nossa herança? O pessoal, quando fundou o Emílio Ribas, lá em 1880, tinha uma visão de futuro que está permanecendo até hoje. Né? E nós, que estamos aqui em 2012, o que é que nós vamos deixar? Né? Nós temos que deixar a nossa marca, nós não podemos apenas passar, a gente tem que deixar uma marca de construção. Eu quero crer que em 2012 o mundo acaba. Não vai acabar. Só em dezembro. Eu queria dar agora, trazer essa visão, quer dizer, quando a gente fala de economia, como é que é o Estado trabalhando com o município em algumas atividades para a gente de fato, e aí tem uma experiência legal dentro do Emílio Ribas, né? Porque assim, também a gente sente aquela coisa na empresa, né? Se deu certo, foram eles que fizeram. Se deu errado, mas como é que a gente, de fato, une? A gente está dentro do mesmo balaio, todo mundo está ali, e a gente tem ações municipais, ações estaduais, e onde elas, né, se encontram, onde elas são parceiras? Desde 2010, nós temos tentado, com o foco de otimizar recursos, aproximar os programas. Né? Primeiro, o próprio Estado facilitou que ele tem hoje um sistema de referência, que é o sistema CROSS, que os pacientes são referidos para os serviços onde aquele recurso está disponível. E mais recentemente, a gente estruturou mesmo, são reuniões já com pauta, com periodicidade, reunião para discutir assuntos comuns com a coordenação estadual e municipal do programa de DST-AIDS. Então, nós temos conseguido vários avanços no atendimento de pacientes, assim, pelo menos a gente já tem um norte, como encaminhar pacientes com dificuldade de necessidade de leito de retaguarda. A gente está trabalhando na construção de uma rede para formar leitos de referência. Porque como o Emílio Ribas é um hospital terciário, né, para atender alta complexidade, os pacientes de baixa e média complexidade podem ter um atendimento e ser encaminhados para outros hospitais. E ali viram os casos mais graves, né? Então, a gente tem feito essas discussões, até de treinamentos, né? A gente fazer treinamento, CRT e Emílio Ribas, fazer treinamento para o pessoal do município. A gente tem feito essas discussões e tem sido o resultado tem sido muito bom. Doutor? Não, eu só queria complementar essa dinâmica. Ela começa, há alguns anos para cá, se fortalecer e, na verdade, ela vem de encontro com as duas partes. Né? Eu tinha reparado, você emagreceu, você também mudou o cabelo, ficava aquele flerte. Mas agora, assim, nós nos aproximamos, né? Então, se for levar em consideração que a instituição centenária, ela sempre teve à frente da responsabilidade de receber esse impacto das epidemias, se fosse para nós listarmos aqui quais as epidemias do momento, nós vamos falar que é o HIV e são as hepatites. Então, é quase que automático que o programa estadual de DST-AIDS e o programa municipal de DST-AIDS, onde tem 25% a 30% dos soropositivos, se conversem com uma instituição que foi responsável, ano passado, por 70% das internações da cidade de São Paulo. E isso está acontecendo, e aí é muito simples de acontecer, porque todos querem, todos trabalham com o mesmo objetivo, então fica muito fácil de trabalhar. Isso também é uma coisa muito agradável. Bom, pessoal, nós estamos chegando no encerramento do nosso programa. A gente falou um monte de coisa bacana, mas a gente vai voltar a falar. Tá? A gente vai fazer outros programas trazendo mais informação, porque o Emílio Ribas é uma referência, né? É uma referência muito importante, né? Não só na busca da cura, mas também na capacitação e na efetividade dos seus funcionários. Eu falo isso de boca cheia, porque há 15 anos eu atuo lá dentro e acredito, de fato, na mudança. E se eu não acreditasse na mudança, não estava lá. Não estava lá. Terezinha, considerações? Olha, foi importante compartilhar isso daí. Eu acho que mais importante ainda é para os colegas que
estão vendo essa apresentação, é que os serviços comecem a se organizar em redes para discutir assuntos comuns, né? Recentemente nós tivemos no Congresso de Humanização lá em Salvador, e nós vimos que assim, as angústias se replicam nos serviços. Se a gente tivesse um fórum, que pode ser até por meio eletrônico, de discutir dificuldades locais, né? E às vezes a solução está tão próxima de você e você não vê, e um colega que está externo, né? Ele tem uma dica para isso. Eu acho que assim, o serviço de saúde só tem a ganhar. É uma otimização de recursos, reduzir desperdício, porque o Dr. Luiz Carlos falou do alto índice de absenteísmo que a gente tem nas consultas. Isso é desperdício de recursos, é impedir que alguém seja atendido, né? Restringir o acesso. Então, essas coisas, eu acho que nós todos que estamos no serviço de saúde por todo o Brasil, deveríamos nos organizar para isso, discutir assuntos do dia a dia até, né? Porque a gestão nada mais é do que essa miudeza que aparece na porta do administrador diariamente. E que isso sendo solucionado é que faz a qualidade do serviço. Muito obrigado, Terezinha. Só para encerrar, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui, na verdade, é o nosso dia a dia, né? E a gente aprende no dia a dia. Quando a gente faz treinamento de equipes Brasil afora, que vêm para o Instituto para serem treinadas, eu sempre digo no final do treinamento, tudo que vocês viram e ouviram aqui, vocês tomem apenas como um exemplo, mas não como modelo. Então, alguma solução que nós encontramos não necessariamente deve ser seguida como uma solução para as outras dificuldades, mas a busca coletiva pela solução dos problemas é o caminho mais curto para você ter uma equipe estruturada, que tem consciência do seu trabalho e da sua responsabilidade. E para finalizar, eu queria só dizer que a gente está à disposição, a gente ainda está aprendendo e a gente pode trazer aqui nossas experiências futuras, porque a gente ainda tem desafios pela frente. Com certeza, vocês são uma escola e acho que quem está nos ouvindo, quem está precisa dessa motivação, porque às vezes a gente está num estado que tem tudo, e às vezes a gente está falando com pessoas do outro lado que falta pouco, né? Não tem muita coisa. Eu quero agradecer mais uma vez a você que está aí do outro lado, nos assistindo. Se você tiver uma boa notícia, uma boa informação, uma boa prática, mande para nós pelo 0800 88 12 12 ou pelo pergunta@conexãomedica.com.br. Aguardo você no nosso próximo programa. Muito obrigado.